pessoal, eu sou a Ediane Mainá, sou proprietária do ateliê Feltro Criativo e hoje eu já posso dizer que se tornou uma escola de artesanato. Eu já trabalho com artesanato em feltro há mais de 7 anos e eu posso dizer que através do artesanato em feltro eu já transformei milhares de vidas de artesãs, de mulheres, de mães que trabalham no Brasil ou fora do Brasil. Eu posso dizer que hoje não basta vender no boca a boca. O boca a boca ele funciona muito. E assim, para eu chegar nas mídias sociais, volto a dizer que foi um passinho de cada vez. Primeiro eu comecei a melhorar ali minha fotografia, segundo eu comecei a estudar um pouco mais como que eu poderia atrair aquele cliente através de uma legenda. E daí eu comecei a desenvolver a minha marca. Eu comecei a trazer a Feltro Criativo através das peças para o Instagram e eu entendi que eu precisava estar em todas as mídias sociais. Então eu posso dizer hoje que vendendo no boca a boca você consegue, mas quando você consegue unir o seu trabalho com as mídias sociais, você expande as fronteiras e você vai muito além do que você pode imaginar. Muita gente falava lá em Belém, aqui o artesanato não dá dinheiro, e muitos artesãos desvalorizavam o trabalho. Então eu tinha comigo algo muito forte que eu poderia dizer assim, o meu trabalho vai ser diferente, eu vou atender o público que paga. E foi assim, comecei a desenvolver as peças, até então vendia, e eu deixei de pensar naquelas pessoas que falavam que o artesanato não vai dar o dinheiro, o cliente não vai pagar. E eu comecei a atender, vamos dizer assim, a alta sociedade de Belém. E feito isso, eu passei para as lojinhas online, comecei a divulgar meu trabalho no Instagram, no YouTube, no Facebook, nos grupos voltados para mamães, que era muito específico ali para o artesanato, né, para a linha de maternidade que até então eu trabalhava. E foi assim que eu consegui expandir. E então, o que aconteceu? Teve uma reviravolta aí porque eu comecei a fazer as lojinhas online, a princípio eu trabalhava com o Elo 7, e no Elo 7 eu comecei a desenvolver o meu trabalho, vender o meu trabalho para o sul. Já não vendia mais no norte, somente para o sul. Então eu entendia que, os clientes não davam valor no norte e no sul davam. Então sempre vai haver uma alternativa a mais, sempre vai ter uma fronteira a mais para que você possa expandir o seu negócio e não ficar ali na mesmice, que é fazendo só ali em volta da sua casa, para seus parentes, naquela região, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de um pouquinho dessa história, um pouquinho desse incentivo que eu trouxe para você. Se você quer continuar, quer ter um trabalho bem exposto na internet, se você quer ser uma artesã de sucesso, você só precisa continuar acreditando nos seus sonhos e acreditando, acima de tudo, em si mesmo. Tá bom? Então eu vou indo, abraços carinhosos, foi um prazer estar com vocês aqui no canal da Visutech.